cantamos o hino de número 1, Igreja Forte.
Na sequência, ouviremos com o coral o hino com o título Nosso Bom Pastor.
Nesse instante, nós temos uma mensagem que fala aos nossos corações sobre o valor que o Filho de Deus deve dar ao sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta é uma mensagem que está sendo relembrada, que foi editada em boletim do ano de abril de 2014. O sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário é o maior ato de amor já realizado. Não se trata apenas de um acontecimento histórico, mas é a base da nossa fé e da nossa esperança. Jesus entregou a sua vida e o seu corpo santo para libertar a humanidade do domínio do pecado e oferecer a oportunidade de salvação e vida eterna. Como escreveu São João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por meio deste sacrifício, o ser humano que havia perdido sua comunhão com Deus, pôde reconciliar-se com o Criador e ser chamado filho e herdeiro das promessas divinas. O profeta Isaías já havia anunciado, disse assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflitos, ferido de Deus e oprimidos. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de que todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e, como ovelha muda perante os homens, ele não abriu a sua boca. Jesus não sofreu em vão. Ele venceu o pecado e a morte, e hoje está à direita de Deus Pai, como declara o apóstolo São Paulo em Hebreus. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. O valor do sacrifício de Cristo não está apenas em nos conceder perdão, mas também em nos chamar a uma vida de santidade. Dar valor ao sacrifício de Jesus significa respeitar o seu nome, guardar no coração a sua preciosa doutrina e viver de acordo com os ensinamentos, obedecendo os seus mandamentos e permanecendo fiel até o fim. Por isso, estimados irmãos e irmãs, devemos dar grande valor à missão que o nosso Senhor Jesus cumpriu na terra. Ele veio ao mundo para salvar e redimir a criatura humana do domínio, do engano e do pecado, para que todo aquele que nele crê
se torne verdadeiro filho de Deus e viva uma vida piedosa e santificada. Compreendam que não adianta alguém ser perdoado e ter a sua alma lavada e purificada pelo precioso sangue de Jesus e continuar vivendo no erro, no pecado e alimentando maus sentimentos. Agindo assim, essa pessoa estaria anulando o sacrifício que Jesus Cristo realizou em seu favor. É exatamente sobre isso que o apóstolo São Paulo adverte na carta aos Hebreus. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o ao vitupério, ou seja, ofender a honra de alguém. Portanto, não bastam ser perdoado, é necessário abandonar o pecado e viver em santificação. Quem continua no erro, mesmo após conhecer a verdade, despreza o sacrifício de Cristo. O verdadeiro valor ao sacrifício de Cristo se manifesta em uma vida transformada, dedicada a Deus e guiada pelo Espírito Consolador. Estimados irmãos e irmãs, ao refletirmos sobre o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos compreender que este é o fundamento da nossa fé e da nossa esperança. Muitos servos de Deus deram grande valor a essa obra redentora, como a Virgem Maria, os santos apóstolos, que tudo fizeram para divulgar a obra vicária do Divino Mestre Jesus. Em nossos dias, destacamos a Santa Avó Rosa, que em sua vida terrena, amou de todo o coração nosso Senhor Jesus. Por isso ela ensinou e incentivou o povo apostólico a jamais esquecer a missão do nosso Divino Mestre Salvador. A Santa Avó Rosa valorizou profundamente o sacrifício de Jesus. Em sua vida, buscou viver em santidade, em obediência, ensinando que o caminho da salvação passa pelo reconhecimento e pela gratidão ao que Jesus realizou na cruz. Seguindo este mesmo espírito, eu, o irmão Aldo assim dizendo, recomendo que devemos amar a Jesus, guardar seus ensinamentos e obedecer à sua santa vontade. Lembre-se dos ensinos de São Pedro. Como é santo aquele que vos chamou. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Esta recomendação ecoa o chamado divino. Sede santos, porque eu sou santo. Portanto, não basta reconhecer o sacrifício de Jesus com palavras. É preciso demonstrar com atitudes. Amar a Jesus Cristo é obedecer à sua palavra, viver em comunhão com Deus e com seu irmão, e ser luz no mundo. Jesus mesmo disse, se me amais,
guardareis os meus mandamentos. Portanto, o verdadeiro amor ao Senhor se revela na prática da fé, na obediência e na santificação. Então, vejam que esta mensagem que o nosso santo irmão Aldo nos deixou, para que nós possamos assim valorizar o sacrifício de Jesus que aconteceu lá no passado, quando ele submeteu-se àquela cruz do Calvário. E há muitos anos esta história vem sido contada e recontada. A humanidade, praticamente de um modo geral, que tem neste globo terrestre, conhece essa história e sabe detalhes por detalhes, e nós, como apostólico, também conhecemos todos os detalhes que Jesus passou para que pudesse ser realizado a obra vicária nesta terra e ele ser o Cristo prometido para trazer até nós a salvação de nossas almas. Mas, para que este sacrifício tenha validade na nossa vida, é preciso o quê? Que nós tenhamos um coração puro, um coração limpo, e saibamos assim valorizar tudo o que ele deixou no seu evangelho em matéria de doutrina e disciplina para reger a nossa vida nos dias atuais. Porque se nós não tiver, ou se nós não fizermos esta oportunidade que temos, se nós não fizer isso com amor, com dedicação, com lealdade, de pôr em prática esses ensinos, é a mesma coisa que nós estivéssemos assim, crucificando Jesus novamente. Seria como se estivesse colocando ele novamente em uma cruz. Porque nós aprendemos detalhadamente o que é o amor a Deus, como viver com Deus, como agir dentro de onde vivemos com lealdade, seguindo os exemplos de Jesus, os exemplos de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do nosso santo irmão Aldo. Então, é muito mais fácil nós que sabemos, conhecemos a história, colocar ela em prática e ser dedicado, do que anular o sacrifício que ele fez por nós, para remir os nossos pecados, para trazer até nós a salvação de nossa alma. Porque nós sabemos que nós vivemos aqui num corpo físico, material, e só que dentro desse corpo existe uma alma, existe um espírito criado por Deus, nosso Pai Celestial. E quando fomos criados como verdadeiros filhos de Deus, a sua imagem e semelhança, nós viemos aqui puro. Mas no transcorrer da história da humanidade, este amor que criou este Espírito Santo, puro, imaculado, ele foi se desfazendo, porque por influência de sentimentos negativos, foi criando opções negativas de viver nesta terra. E estas opções que foi criada neste mundo pelo próprio ser humano, distanciou o ser humano da verdadeira natureza divina. E como se tivesse desfeito
tudo aquilo que Deus criou com tanto amor e dedicação. Por isso que Jesus veio. Jesus veio para retornar esta característica humana do amor divinal de Deus, assim como Ele criou a sua imagem e semelhança. E veio para seguir este caminho. E para que tudo fosse feito de acordo com a vontade soberana de nosso Deus, Ele teve que passar por aquele sacrifício. E hoje, nos nossos dias, temos os santos que foram formados nestes tempos do fim, que é a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que também tiveram a sua vida em sacrifício para manter o Evangelho do Reino dos Céus e os ensinos de nosso Senhor Jesus, coerentes com o que Ele ensinou aos apóstolos na sua época, para que nós tivéssemos a oportunidade de melhorar a nossa santificação, de nos evoluir ainda mais, para que fosse restaurada a verdadeira natureza divina, a imagem e semelhança, a criação que Deus fez do ser humano, para que essa imagem e semelhança voltasse ao seu estado original, assim como Deus nos fez. E que quando partir desta terra, nós estivéssemos o nosso lugar, ou seja, como veio no boletim final de semana, que a porta do céu se abra para cada um de nós. E todo o sacrifício do nosso Mestre Jesus, Ele veio apenas para nos dar a vida eterna do nosso espírito, ou seja, para que nós possamos voltar à região celestial e viver com Deus e com os seus santos. Mas, para tudo isso acontecer, temos que colocar em prática e, principalmente, nós temos que cuidar muito com o que nós pensamos, com o que nós falamos, com o que nós sentimos, porque os sentimentos negativos, eles têm feito uma derrota muito grande do ser humano, principalmente quando guarda ira no coração, ódio, raiva. Todos esses sentimentos negativos proporciona a desunião das famílias, a desunião da irmandade, enfim, todos os sentimentos negativos não são bons para quem quer adquirir a salvação da sua alma. Então precisamos cuidar muito. Às vezes são coisinhas pequenas que acontecem em nossa vida. Às vezes são conversas poucas, às vezes uma forma que fala, uma forma que tem uma atitude diante do seu irmão, e aquilo gera um sentimento negativo que não é bom. E aquilo vai ficando guardado, e vai ficando, e de repente esse sentimento pode transformar em doença. Muitas pessoas sofrem hoje porque não perdoam as pessoas. E nós precisamos, então, compreender a doutrina desta igreja e colocar tudo isso em prática, praticando o amor, praticando o perdão, praticando a boa convivência entre famílias, a boa convivência entre irmandade, a boa convivência entre nós do ministério, tanto do coral como da parte dos obreiros, porque nós somos uma família só. Jesus se deu em sacrifício para que nós pudéssemos ter a vida. E como nós vamos ter uma vida eterna, se de repente, dentre a irmandade, tem alguém que não consegue conversar com outro irmão? Eu não converso com ele porque eu não vou com o jeito dele, porque ele é assim, assado. Então, isso dificulta
a nossa santificação, a nossa evolução espiritual. Então vamos dar valor, vamos valorizar o sacrifício que Jesus fez por nós aqui na terra. Porque Ele veio justamente para que a nossa alma, nosso espírito seja limpo, seja puro, para que quando deixar o nosso corpo, a porta do céu se abra e nós possamos assim estar lá. Imagine se chegar este momento e nós não pudermos adentrar, como que será? Então é preciso que nós é preciso refletir nesse assunto, é preciso fazer uma reflexão na mente, no espírito, na alma, e ver se está tudo de acordo com o que esta igreja ensina, se está de acordo com a doutrina, se está de acordo com a disciplina. Será que no meu dia a dia, que eu faço durante a semana, no meu trabalho, onde eu estudo, será que lá eu sou coerente com o que eu aprendo na igreja? Será que somos coerentes? Ou será que falta alguma coisa? Se falta, irmãos, nós temos tempo para se reconciliar, se reconstituir e voltar ao nosso estado original. Assim como Deus nos fez perfeito, aqui nesta terra. Então, a nossa personalidade, ela é construída pelos nossos atos e ações. E quanto mais atos e ações positivos fizermos, melhor será a nossa personalidade. E eu estou dizendo da personalidade não só material da nossa convivência, mas também da personalidade espiritual, que é a parte que mais pesa para nós, é estar de acordo com a vontade soberana de nosso Deus, Criador de todas as coisas que existem na face da terra, de todas as coisas que são imutáveis. Então vejam que Jesus, Ele veio a esta terra e deixou o seu legado, os seus ensinos, para que nós pudéssemos ter a liberdade e ter os nossos pecados anulados diante de Deus, desde que saibamos assim valorizar os seus ensinos, os seus conselhos e aquilo que Ele deixou como exemplo. E a Santa Vó Rosa também valorizou profundamente o sacrifício de Jesus, E ela em sua vida, ela buscou viver de que forma? Em santidade, em obediência, ensinando que o caminho da salvação passa pelo reconhecimento e pela gratidão ao que Jesus realizou na cruz. E quando ela se dedicou ao nosso Senhor Jesus, ela nem sabia que ela seria ainda o Espírito Consolador, Posteriormente Ele anunciou-a. Então vejam que a história do sacrifício de Jesus, ela deve estar coerente com as atitudes que nós temos em nossa vida, durante a nossa vivência aqui nesta terra. Pensam assim, e reconheça o sacrifício de Jesus com atitudes e ações, não apenas com palavras. Comemorem essa data importante que é da Páscoa, com muito júbilo, com muita gratidão a Deus, por tudo que Jesus fez por nós. E Ele foi tão importante, que nós sabemos que até o calendário mudou-se, iniciou-se uma nova contagem a partir da vinda de Jesus aqui nesta terra. Então vejam que o cristianismo tem se expandido muito em todo o globo terrestre. Muitas pessoas creem em Jesus Cristo
como Filho unigênito do Pai e vive de acordo com os seus ensinamentos. E nós, da Igreja Apostólica, também temos valorizado imensamente todos esses ensinamentos de nosso Senhor Jesus. Que todos guardem esses ensinos e reflitam na sua casa, lá no seu trabalho. Se as condições não estão muito boas, está passando por alguma dificuldade, um sofrimento, alguma coisa que não está dando certo, então faça uma reflexão e pergunte para si mesmo: será que eu estou coerente com o que estou aprendendo nesta igreja? Será que eu estou coerente com o que Jesus nos ensinou? Será que eu estou valorizando o sacrifício de Jesus, que Ele fez na cruz, para nos dar a liberdade e abolir os nossos pecados? Façam essas perguntas. Todos os dias temos a oportunidade de melhorar. Todo dia nós podemos melhorar, como pessoa e como fiéis apostólicos. Reflitam sobre isso e coloquem esses ensinos em prática, que com certeza Deus proverá muitas bênçãos para as nossas vidas e seremos grandemente vitoriosos em nossas jornadas de fé e também naquilo que prestamos para a nossa sociedade, para a nossa família, do que nós estivermos fazendo para beneficiar aqueles que convivem conosco. Guarde esses ensinos e que sejam grandemente vitoriosos em suas jornadas de fé. Amém. Ouviremos ainda, pelo coral, o hino com o título Exemplo de uma Santa. Como falei antes, a Santa Avó Rosa, juntamente com Maria Santíssima, são exemplos imutáveis para todos nós que queiramos, assim, ser santificado e ter acesso à vida eterna com Deus na glória celestial.
Amém. Que assim seja e que podemos assim então levar o nome desses dois santos gloriosos a toda a humanidade desta terra. Quero agradecer o trabalho do coral, dos regentes, dos músicos, pelas belíssimas apresentações. Também agradecer o trabalho dos nossos irmãos diáconos e diaconisas, e obreiros, pelo trabalho prestado, e a todos aqueles que de uma maneira ou de outra fizeram com que esta reunião fosse realizada. E também aviso aos nossos irmãos que amanhã a apresentação será por conta do Coral Jovens, e todo mundo está convidado aí, todos os irmãos estão convidados a vir prestigiar o trabalho dos jovens amanhã em nossa reunião. E agora vamos fazer a nossa oração final e convido todos que se coloquem em pé para fazermos a nossa oração. Assim como no início, vamos estar conectados com Deus, com seus santos, vamos suplicar aquilo que é necessário, pedir com fé, com dedicação e acreditar que tudo o que será pedido será realizado. E com esta fé, com esta esperança e com esta convicção, podemos assim almejar o que for necessário para nossas vidas. Com reverência, em sentido de oração, vamos orar. Ó bondoso Deus, nosso Pai Celestial, estamos aqui encerrando mais uma reunião da Tua Santa Igreja, aqui nessa cidade de Foz do Iguaçu. Sabemos, pois, que o Senhor nos concedeu a oportunidade de sermos alimentados pelos cantos, pela mensagem, para fortalecer ainda mais o nosso espírito com as virtudes que o Senhor mesmo nos enviou, com o auxílio de santos e anjos, apóstolos e profetas que estão aqui conosco. Agradecemos esta oportunidade de saber que eles vêm aqui nos abençoar, através do ministério que o nosso santo e querido irmão Aldo teve nesta terra. Ele mesmo nos mostrou a presença destes santos aqui conosco. E hoje cremos que ele, juntamente com a nossa Santa Rosa, nos visita a cada reunião desta Santa Igreja, trazendo a bênção do nosso Deus e de todos os santos, para que sejamos grandemente abençoados. E nesse instante, eu suplico, Senhor Deus, que estas bênçãos sejam estendidas a todos aqueles que de uma forma ou de outra estão passando por problemas em suas vidas, por aqueles que às vezes estão internados na UTI, ou às vezes estão até entubados, e precisa da misericórdia da Senhora Santa Rosa, precisa do amparo da Senhora Maria Santíssima, para que possa assim usar aqueles profissionais, usar eles para realizar aquilo que é necessário e com isso realizar um grande milagre na vida daqueles que estão precisando. Suplico por aqueles que moram em lugares longínquos, que às vezes não têm acesso ainda às nossas reuniões e ouvem esta palavra através do programa Hora Milagrosa, e que se estiver passando por necessidade, que seja estendida a Tua bênção, a Tua graça, Senhor Jesus, àqueles que estão necessitados. E esses pedidos que se encontram nessa caixinha de oração, não sabemos o que eles pedem, mas temos certeza que se colocar o nome aqui, é porque creem que existe um poder muito maior, que vem de Deus, que vem de os seus santos, poder da Santa Rosa, do Santo Irmão Aldo, que age em todos aqueles que com fé clamam. E peço assim que sejam atendidos esses pedidos que escreveram, para que sejam restaurada a saúde do corpo, ou muitos outros problemas que podem ser resolvidos. Que a Tua graça, que a Tua proteção estejam com eles,
na medida do que é do merecimento de cada um. Por tudo nós agradecemos por este momento da oração e sabemos que estamos conectados com Ti, Senhor Deus. Estamos conectados com nosso Senhor Jesus e sabemos que Ele nos deu a vida para que possamos assim viver aqui nesta terra o nosso estado original como verdadeiros filhos de Deus. Por isso nós agradecemos por tudo mais que eles têm nos concedido. E agora recebam todos a bênção de nosso Deus, a bênção de Jesus, a bênção e a misericórdia de nossa Mãe Maria Santíssima, a bênção e o consolo da nossa santa e querida avó Rosa e a bênção do nosso santo irmão Aldo. Que todos tenham vida e vivam neste caminho com muito amor, dedicação e que sejam todos felizes, que tenham muita prosperidade e sejam saudáveis para vivenciar a vida de apostólico aqui nesta terra. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos e amanhã, às 10h30, estaremos aqui com mais uma reunião. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.